Olá, servidores que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube e Facebook. Iniciamos nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Na semana do dia 23 ao dia 27, vamos entrevistar os candidatos a prefeito do município de Ponta Grossa, com o principal objetivo de conhecer as propostas aos servidores municipais. Foi realizado um sorteio para definir a ordem dos entrevistados, que contou com a presença obrigatória de pelo menos um dos assessores do candidato a prefeito. As entrevistas foram gravadas conforme a ordem de sorteio realizada aqui nas dependências do Sindserv. A entrevista será dividida em 4 blocos. Cada bloco terá 3 perguntas com tema específico relacionado às demandas dos servidores municipais. O tempo de resposta será de no máximo 3 minutos para cada pergunta. E ao final do 4º bloco, cada candidato terá também 3 minutos para suas considerações finais. Por isso, você, servidor que nos acompanha, não deixe de compartilhar esse programa nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp dos locais de trabalho. E no próximo bloco, retornamos com a entrevista. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje estamos com a presença da atual deputada estadual Mabel Canto, que é candidata à prefeitura do município de Ponta Grossa pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Mabel Canto lidera a coligação Muda Ponta Grossa, que é composta pela Federação PSDB, Cidadania e pelo PP. Sua vice na chapa é Sandra Queiroz, também do PSDB. Muito boa tarde, candidata. Seja bem-vindo ao estúdio do programa Canhão na Web, aqui no Sindserv. Olá a todos, que prazer estar aqui, batendo um papo com você, Luiz, e também com os nossos servidores tão valorosos do município. Que bom. Então, deputada, nós vamos agora iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista. Ela terá, como foi colocado ali, 3 perguntas por bloco, e terá o tempo de 3 minutos aí para a resposta também, tá? Geralmente eu vou fazer uma introdução para cada pergunta para que a gente possa contextualizar um pouquinho ali e dar andamento na dinâmica das perguntas que serão realizadas. Eu começo já, candidata, colocando a importância do Sindserv no cenário do Executivo de Ponta Grossa. O sindicato hoje tem 35 anos de história, começou lá no Parque de Máquinas e a partir de lá só vieram conquistas aos trabalhadores.
Essas conquistas, elas acabaram nos trazendo um retorno muito positivo em relação à confiança e credibilidade que o sindicato hoje tem com o Poder Executivo. Só para ter uma ideia, nós temos 8.000 servidores, cerca de 8.000 servidores na nossa rede municipal, e sendo desses 8.000 servidores, 5.000 sindicalizados. Então é um percentual de basicamente aí 62,5% de pessoas, de servidores que acreditam na entidade sindical. Se a gente for ver hoje, o quantitativo desse pessoal todo que trabalha na prefeitura dá mais de 20, 30 mil pessoas, considerando seus familiares em casa também. E a pergunta é bem relacionada a essa questão específica mesmo desse contato que o sindicato tem com o servidor, dessa confiança que o sindicato tem com os servidores. No último ano de gestão da prefeita Elizabeth, nós tivemos um diálogo muito produtivo em relação a tudo que envolve o servidor. Tivemos grandes avanços e grandes conquistas em relação a esse diálogo. Foi um diálogo aberto, um diálogo com todo o secretariado, um diálogo que nós pudemos transitar em muitas análises e também discussões de temas relacionados aos servidores mesmo. Tivemos liberação de dirigentes também, candidata, em relação a esse diálogo que foi estabelecido com o Executivo, garantido em lei, e o que expressou e que nos traz aí uma liberdade sindical claramente declarada aí, né? Tivemos discussões participativas também em relação ao plano de cargos, aplicação do Vale Alimentação, enfim, algo muito produtivo. Hoje nós tivemos um avanço muito grande em relação a essa produção do sindicato com o Executivo aí. E também nós tivemos resolução de vários problemas trabalhistas de forma administrativa, o que acaba trazendo uma celeridade de resolução do problema para o próprio servidor. A pergunta que eu quero te fazer, candidata, é se no seu governo haverá um comprometimento em manter o diálogo com o Sindiserv, entre o Sindiserv e o Executivo, e também apoiar a liberdade sindical dos dirigentes que representam esse cerca mais de 8.000 trabalhadores na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Olha, Luiz, totalmente, né? Nosso governo será um governo de diálogo com todos os setores e, em especial, com o sindicato e os nossos servidores. Os servidores são eles que fazem o trabalho direto que a população precisa, seja na área da saúde, da educação, das obras, né? Enfim, o servidor, ele terá carta branca no nosso governo e terá as portas abertas do meu gabinete. Quero dizer que o presidente do sindicato, o sindicato, poderão ir ao gabinete da prefeita sem marcar hora, né? Estando no gabinete, estará as portas abertas para o sindicato, porque o sindicato é o que traz as demandas dos nossos servidores. E ouvir o sindicato é errar menos. Toda vez que a gente tem diálogo, né, com quem quer que seja, em todas as áreas, e é isso que nós queremos praticar durante a nossa gestão, um governo que vai ouvir mais as pessoas, que vai ouvir os técnicos, até para direcionar as ações do nosso mandato. Nós temos, claro, evidentemente, construído um plano de governo com diretrizes importantes de vários segmentos, de várias áreas, mas quem vai colocar isso em prática são também os nossos servidores, que vão nos ajudar no cumprimento dessas metas que nós temos para 4 anos. E mais do que isso, nós queremos planejar o futuro de Ponta Grossa. Porque entra prefeito, sai prefeito, a gente fica restrito sempre a esse governo de 4 anos. E nós precisamos ter continuidade, né? Inclusive com decisões e políticas públicas baseadas naquilo que realmente precisa para a cidade e que precisa ter uma continuidade para o futuro. Então, nós estamos planejando o futuro da cidade pelos próximos anos e o diálogo será constante com os servidores. Muito bem. Candidata, agora vamos falar um pouquinho sobre terceirização pública. Nós estamos vivenciando esses últimos anos agora uma realidade no serviço público que é referente às terceirizações. Isso já chegou em Ponta Grossa e chegou já em algumas categorias do nosso município. Então, nós temos hoje, para ter uma ideia, serventes escolares que estão sendo terceirizadas por empresas que são privadas, aí são fechadas. Nós temos a saúde também, candidata, que temos alguns profissionais que já estão sendo terceirizados. Hoje, embora nós saibamos da necessidade da contratação de médicos, mas existe aí um grupo de médicos que está sendo terceirizado em relação ao serviço público e a nossa análise em relação a toda essa situação da terceirização é que isso traz um grande prejuízo para o serviço público. Por que a gente fala isso? O nosso servidor hoje ele é qualificado, é um servidor que tem condições de atender muito bem a população. Nós defendemos esse atendimento ao público pelos nossos servidores municipais.
mas nós temos essa realidade que está à tona. Além desses trabalhadores que eu citei, nós temos trabalhadores braçais no prédio, no passo da prefeitura, que são terceirizados também. Temos assistência social, que algumas áreas da assistência social também são terceirizadas. E recentemente no Estado, a senhora é deputada, conhece muito bem, no Estado foi terceirizado o projeto da educação. Ela tira a autonomia dos servidores e traz prejuízos. Nós entendemos que traz prejuízo também à população. No serviço de saúde, esse prejuízo, por exemplo, ele se traz à medida que você não cria vínculo com o munícipe, né? Então, isso acaba trazendo um prejuízo para a população. A pergunta que nós queremos fazer em relação a esse tema em especial é se a senhora pretende fazer alguma coisa para reverter esse quadro de terceirização no município de Ponta Grossa e se pretende também realizar concursos públicos para a contratação de novos servidores efetivos. Bom, primeiro, até quero constar que nessa terceirização das escolas, dos colégios estaduais, eu na Assembleia me posicionei contrário, né? Votei contrário a essa terceirização, ouvi muitos diretores, os professores antes de votar e de forma unânime, todos eram contrários, né? E me explicavam justamente porque eles sabem as questões pedagógicas e administrativas. Nada é melhor do que eles estarem comandando as nossas escolas. São eles que têm o contato direto com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E, de igual forma, nós faremos aqui na Prefeitura de Ponta Grossa. Hoje, como você citou, nós temos vários cargos terceirizados. E é uma realidade que nós temos que enfrentar com o concurso público. Né? Na medida do possível, evidentemente que a gente não vai chegar no início do governo abrindo muito concurso público, porque há um limite prudencial, os gastos da prefeitura, todos sabemos, né? Temos aí mais de 680 milhões de dívida consolidada. Então, na medida do possível, nós vamos sim implementar os concursos públicos para preencher essas funções que estão terceirizadas. Em especial na questão da educação, das nossas merendeiras, auxiliares de cozinha, que desempenham um trabalho do cuidado, né? Elas cuidam das crianças, elas alimentam, elas cuidam da escola como se fosse a casa delas. Então, é justo que elas não tenham o seu trabalho precarizado, porque nesse ponto a terceirização precariza o serviço. A prefeitura paga mais para a empresa, que paga menos, né, para aquela auxiliar de limpeza, para aquela merendeira. Então, quem ganhou? Só a empresa. Ninguém mais ganhou, nem a administração ganha com isso, para dizer que isso é melhor. Então, nós temos que mudar. Então, na educação, deverá ser uma prioridade nossa nesses cargos que hoje estão ali dentro das nossas escolas e, posteriormente, também da saúde. Hoje a gente tem as UPAs terceirizadas, e temos o CAC, que tem hoje o atendimento das nossas crianças com os servidores do município. E esses dias eu vi um dado num jornal, na TV, de que o CAC ele estava dobrando o número de atendimentos em relação às UPAs. Né? Isso quer dizer que o servidor público ele tem carinho, ele resolve, né? Ele está ali atendendo aquelas crianças, as suas mães, as pessoas que levam lá com muito zelo, né? Veja só a diferença que dá. Claro que a gente sabe da realidade das UPAs, esses profissionais também fazem o possível e o impossível, mas então a necessidade de nós termos mesmo que deixar alguns serviços, né, de parar com as terceirizações. Vamos lá então agora falar um pouquinho sobre piso nacional do magistério, candidata. Então, nós temos aí um histórico para poder mencionar e daí então vamos fazer a pergunta, e é uma pergunta extremamente importante a todos os profissionais que hoje estão envolvidos na educação. Em 1988, para contextualizar, nós tivemos a primeira lei municipal criada aqui no município de Ponta Grossa, que basicamente era o Estatuto do Magistério. Era a Lei 4213, foi feita pelo prefeito Otto Cunha. Na sequência, em âmbito federal, âmbito nacional, houve a aprovação do piso nacional do magistério, pelo então governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2010, essa realidade chegou em Ponta Grossa, foi aprovada a Lei Municipal 10.375, que adequou a Lei Federal do Piso do Magistério e que garantia então aos professores um plano de cargos e carreiras, na gestão do prefeito Vosgrau Filho. Em 2015, na sequência, houve a atualização do plano pela 12.269, no governo então do prefeito Marcelo Rangel. E agora, em 2023, candidato, houve a atualização, mais uma vez, da 12.269, na atual, então, Lei Municipal 14.936, que foi sancionada pelo governo da prefeita Elizabeth e que trata de uma
a adequação desse plano de cargos aos professores do magistério aqui em Ponta Grossa. Na última atualização, então, ficou garantido que será repassado a todos os professores o percentual de reajuste do piso nacional no inicial das tabelas, tanto do quadro permanente, tanto do quadro transitório desses professores. O que nós queremos saber é que, se de forma prática, esse piso ele vai ser continuado em relação ao que foi implantado, da seguinte forma: o repasse do reajuste em toda a tabela do quadro, tanto permanente e transitório, candidata, conforme a legislação, e não mais o pagamento do complemento será garantido no seu governo. Antigamente nós tínhamos um complemento do salário ao professor e esse complemento trazia alguns prejuízos. Então o que nós queremos saber é se, de fato, o que está garantido em lei vai ser mantido e não vai ser pago mais complemento aos professores. Por evidente, né? O piso ele está previsto em lei federal. Sei que muitos municípios, infelizmente, ainda não cumprem com o piso. Ponta Grossa, né, até depois de uma greve, se não me engano, dos professores, resolveu pagar. É justo, é devido, é necessário. Nossos professores merecem. E nós, enquanto estivermos na prefeitura, faremos todas as recomposições, pagaremos os pisos que estiverem instituídos por lei, porque é lei. Nosso governo será pautado sempre no princípio da legalidade, né? Não vamos fazer nada que não esteja dentro da lei. Temos que segui-la sempre. Então, com certeza, né, pagaremos o piso dos nossos professores. Inclusive, precisamos até rever, porque eu sei que há categorias que ainda não têm o piso assegurado pela prefeitura. Caso dos engenheiros, dentistas, se não me engano também os enfermeiros. São questões que nós também teremos que enfrentar para trazer mais justiça na remuneração dos nossos servidores. E eu queria, vi você falando ali a questão do quadro, né, da recomposição ao longo do plano de cargos dos professores. Eu queria só colocar que em 99 também houve, né, uma recomposição do quadro de cargos e salários, a Lei 6262 do governo Joselito, e teve também a 6956 do Péricles, né? E depois todas essas que você citou. Então, pelo que eu vejo, todos os governos, ao longo dos anos, eles tentaram, sim, adequar os nossos professores no cargo de planos de cargos e salários, né? Porque é uma função tão essencial para nós. Os nossos educadores, eles estão lá ensinando as nossas crianças, abrindo a mente dessas crianças para o futuro. E no governo que nós imaginamos, com esse planejamento de futuro, o professor ele tem uma função essencial, né? Porque são essas novas gerações que vão dar continuidade a esse planejamento que nós estamos afirmando agora na nossa gestão. Muito bem, você que está aí, continue nos acompanhando nas redes sociais. Hoje recebemos a deputada e também candidata à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, deputada Mabel Canto. No próximo bloco, a gente vai continuar o bate-papo com ela aqui, a nossa entrevista, para saber um pouco mais sobre as propostas dos servidores municipais. Não sai daí, a gente retorna já já. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada,
vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindicerv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Hoje nos nossos estúdios estamos recebendo a deputada Mabel Canto, que também é candidata a prefeita de Ponta Grossa. E agora nós vamos para o segundo bloco, já começando com perguntas relacionadas à saúde. Candidata, hoje nós temos no município de Ponta Grossa um abono salarial aos trabalhadores que estão diretamente ligados ao ESF, Estratégia Saúde da Família. Esse abono hoje está em torno de R$ 162. É um abono que é reajustado todos os anos com a data base, assim se espera, né, que ele seja reajustado. Mas é um abono que hoje, dentro das categorias de abonos salariais, fora o salário base, é um dos menores abonos que a gente tem no município. Esses trabalhadores que nós estamos colocando aqui agora são envolvidos em diversas categorias: assistentes administrativos, auxiliares de enfermagem de saúde bucal, auxiliares de farmácia, os trabalhadores braçais, os agentes de manutenção das unidades de saúde recebem esse abono salarial, que é nesse valor de R$ 162. O que a equipe de saúde, o que esses trabalhadores de saúde querem saber é se no seu governo haverá a possibilidade da valorização desses trabalhadores e a melhora desse abono salarial para a saúde. Olha, Pleis, eu queria chegar aqui e poder dizer que aumentar várias questões, até o Vale Alimentação. Mas a gente precisa chegar na prefeitura e precisa analisar toda essa questão da capacidade financeira que nós temos. Porque, infelizmente, a gente não tem todos os dados hoje disponíveis aí no portal de transparência da prefeitura relativo às contas da prefeitura. A gente tem um esboço ali que é colocado, mas a gente não tem as informações mais profundas. Então, todo e qualquer reajuste, composição que não estiver designado por lei, tenha certeza, nós vamos sentar com o sindicato, nós vamos conversar, vamos ter muita transparência, tratar, assim, de fato com a verdade, ouvir as reivindicações e as demandas que vierem dos nossos servidores. Mas para a gente poder sempre falar e dar um número real, primeiro nós temos que ver como vai ficar a questão financeira, porque nós temos responsabilidades com os nossos próprios servidores. Nós temos que pagar salário em dia, nós temos que pagar contribuição FGTS, INSS, temos que pagar o Vale-Refeição e temos, né, essa dívida aí consolidada de mais de 680 milhões, temos os precatórios também para pagar. Então, nós temos que ter responsabilidade em tudo que nós fizermos. Né? Como eu disse, adoraria chegar aqui e falar em números reais, de dizer, vou fazer um vale alimentação de 600 e 700 reais, mas nós precisamos ter responsabilidade com todos os números, com os nossos servidores principalmente. Mas o sindicato terá as portas abertas e nós vamos analisar sempre todas as demandas que vierem dos servidores. Legal, deputado. E já aproveitando a oportunidade, você já mencionou precatórios ali, a próxima pergunta é relacionada a precatórios mesmo, né? E esse é um assunto que envolve muitos servidores também devido ao quantitativo de precatórios que a gente tem hoje no município. Há uma certa regularidade hoje no pagamento desses precatórios, isso não há o que se falar, nós temos conhecimento de que esses precatórios estão sendo pagos. Porém, houve a emenda constitucional 109, lá em 2021, que postergou o prazo de pagamento dos precatórios para 2029, então nós temos até 2029 para o pagamento desses precatórios que foram gerados no município. Só para você ter uma ideia, hoje a dívida projetada com a adimplência até dezembro de 2024 chega a cerca de 161 milhões, que são valores inclusos agora em junho de 2024. Esses valores estão subdivididos em 60% de dívidas trabalhistas e 40% de dívidas comuns. É um problemão aí para se pegar. O valor da parcela em janeiro de 2025 está estimado em cerca de R$ 2.700.000 mês, que corresponde em mais ou menos 2,32% da receita corrente líquida do município.
Na tua gestão 2025 a 2028, se assim for eleita prefeita, o seu governo pagará, em média, em torno de 129 milhões. O que nós queremos saber é se basicamente haverá da sua parte um compromisso em manter o pagamento desses precatórios sem a necessidade, principalmente, de bloqueio ou de sequestro das contas municipais. Por evidente, né? O precatório é uma responsabilidade que não foi nossa, porque foi uma irresponsabilidade de um gestor passado. Né, esse número que você traz aí, 160 milhões, atualizado agora, né, eu tinha um número de 124, então atualizado agora está maior. Então você veja, 60% é de dívida trabalhista. Isso quer dizer que nós não tivemos um comprometimento com o nosso servidor ao longo dos últimos anos. Né? Eu lembro dos professores, não foi paga a hora de atividade dos professores. Também tivemos a questão da falta do recolhimento do FGTS. Isso não pode acontecer. Né? Nós temos que ter responsabilidade, temos que fazer tudo dentro da legalidade. E o nosso servidor, né, ele tem que ter prioridade, porque é ele que aplica as políticas públicas, né, que nós direcionamos enquanto gestor. Então, tem o meu compromisso, sim, nós manteremos o pagamento dos precatórios. Isso é lei e vai ser cumprido. Perfeito. Vamos então para a próxima pergunta. Basicamente, aí nós vamos falar sobre condições de trabalho, candidata. Então, hoje, nós temos uma necessidade de uma reestruturação em algumas secretarias. Algumas secretarias já existe uma reformulação em relação à estrutura física, adequação até mesmo de espaços. Nós sabemos que o Paço Municipal não dá conta de adequar e de comportar todas as secretarias, por isso houve a necessidade de expansão para outros locais de algumas secretarias. Essas secretarias que estão fora da prefeitura, em tese, estão bem alocadas, existe uma estrutura física aí para se manter, mas ainda tem locais de trabalho que necessitam de uma estrutura física, tecnológica e também de segurança para os trabalhadores, né? Estrutura física, nós podemos citar como exemplo o Paço Municipal mesmo, algumas secretarias, alguns departamentos têm uma cozinha muito precária para se comer, para se fazer alimentação, para os trabalhadores fazerem alimentação. Estruturas tecnológicas, há necessidade de adequação de alguns instrumentais, de alguns mobiliários, inclusive da prefeitura, e também a parte física, né? A parte de segurança, a frota principalmente da Secretaria de Obras, dos caminhões, dos carros da Secretaria de Obras também necessita ser adequada, porque isso acaba trazendo para o trabalhador um certo risco na sua segurança de vida, inclusive. Unidades de saúde foram reformadas, mas não há necessidade de fazer uma reformulação interna dessas unidades de saúde para que seja gerado condições de trabalho para esses trabalhadores. Não só a questão de condição física, mas a questão de condição mental também, candidata. Hoje nós temos vários locais de trabalho que estão sofrendo com as agressões dos próprios munícipes mesmo. Unidades de saúde, escolas, que professores, enfermeiros, profissionais de saúde estão sofrendo com agressões físicas, inclusive. E há, nos últimos anos, aí, um grande esgotamento físico e emocional do próprio trabalhador, em decorrência da falta de pessoal, em decorrência mesmo de uma falta de suporte para que essas necessidades sejam atendidas. O que nós queremos saber é se, diante disso, quais são as suas propostas e ações para que a condição de trabalho do trabalhador seja evidentemente melhorada e que a saúde dele também seja evidenciada, assim, trazendo uma valorização para esses trabalhadores. Essa é uma questão realmente delicada, né? Eu tenho conversado com muitos servidores, professores, os profissionais da saúde, né, que estão naquele atendimento direto ali com a população. E eles têm me falado justamente isso, do sofrimento que eles têm passado, né? Porque estão doentes, muitos com depressão, não têm condições de trabalho, né? Como você disse, não é só a estrutura física, nós temos que pensar na estrutura mental desse servidor para que ele possa realizar um bom atendimento para os nossos munícipes. Nós pretendemos fazer uma reforma administrativa enxugando tudo aquilo que pode ser diminuído, né? Para que a gente possa investir nas coisas que terão prioridade. Então, nessa reforma, nós queremos reavaliar, por exemplo, a própria questão dos imóveis do município, né, fazer um inventário para saber exatamente o que nós temos de imóveis em Ponta Grossa. Nós temos que ver a questão dos aluguéis aqui na nossa cidade, que estão com órgãos da administração. Como você disse, a gente tem que ter locais apropriados para os nossos servidores atenderem a população. Entretanto, a gente tem que também pensar que pagar R$63 mil num aluguel de um imóvel é demais.
né? A gente tem outros imóveis na cidade que, por exemplo, daria tranquilamente para colocar a Secretaria da Família, colocar assistência social, e não seria nesse valor absurdo. Então, são contratos que a gente precisa reavaliar também, pedir diminuição dos valores, para que a gente possa manter os nossos servidores num ambiente de qualidade, agradável, mas que não seja tão oneroso para a gestão. E isso que está acontecendo não pode. E não é só ali, o prédio da saúde também paga-se R$35 mil por mês. Então, a gente precisa reavaliar tudo isso, colocar os nossos servidores num ambiente em que seja bom. Há, inclusive, a sugestão ali para aquele local onde era o Mercadão Municipal, de se construir um prédio da prefeitura, um novo prédio, para justamente alocar de forma mais apropriada esses servidores que hoje estão em imóveis alugados. E também alguns servidores lá do prédio, né, que, como você disse, o prédio é muito antigo, né? Eu acho que, não sei se precisa de uma reforma, mas na verdade precisava de um novo local, né, maior para atender os locais ali que os nossos servidores atendem. Então, nós precisamos reformular, tem essa ideia ali, mas é preciso analisar bem essa questão e cuidar, né, do mental dos nossos servidores através aí das políticas de saúde para os nossos servidores municipais. Muito bem, você que está aí, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar nos seus grupos de trabalho do WhatsApp aí para os seus colegas, para poder conhecer um pouco mais e também as propostas de todos os candidatos que vão participar. Hoje estamos com a candidata deputada Mabel Canto, que está trazendo aí as propostas para os servidores municipais. Não sai daí que no próximo bloco nós teremos mais uma rotina aí de perguntas e respostas em relação à demanda principal dos servidores do município de Ponta Grossa. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindiserve oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Retornamos com o nosso programa Canhão na Web, edição especial Eleições Municipais 2024. Agora, nesse bloco, a primeira pergunta vai ser relacionada à educação especial, candidata. Hoje nós sabemos que na prefeitura, que no município, há uma grande demanda de alunos que são público-alvo da educação especial. Nós temos no município as salas de recurso, onde nós temos profissionais capacitados que atendem todas as crianças dessa escola. Mas a gente sabe que também, na sala de aula, essas crianças necessitam de uma avaliação, de um acompanhamento, de uma atenção especial.
por um profissional capacitado, além do professor regente. Então nós temos na sala de aula o professor regente, mas devido à demanda que esses alunos acabam trazendo para esses profissionais, há necessidade ainda de se ter esse profissional capacitado dentro da sala de aula. Hoje esse serviço é realizado, esse acompanhamento é realizado por estagiários que ficam 5 horas dentro da sala de aula e que acaba trazendo ao professor, né, essa necessidade dessas crianças acabam trazendo ao professor regente da sala de aula uma necessidade aí de uma atenção especial. E acaba sobrecarregando esse professor se você não tem um profissional capacitado em sala de aula para poder dar essa atenção. O que nós queremos saber é se qual seria a sua proposta para contratações de professores capacitados para que pudesse atender esse público específico aí em nossas unidades escolares? Esse é um grande problema que nós temos hoje no município e que ele cresce, né? As nossas crianças hoje especiais, a gente está atingindo números cada vez maiores e nós precisamos enfrentar essa realidade. Não é fácil de resolver. Eu tenho conversado, inclusive, com muitas mães de crianças atípicas, com as próprias professoras, né, que fazem esse relato, justamente, que elas já têm uma turma toda para atender e mais as crianças atípicas. Então, nós temos que ter responsabilidade. Eu imagino que esse é um trabalho a longo prazo, que não é resolvido em 1 ano, em 2, nem em 4 anos de governo, mas a gente precisa plantar as diretrizes para que essa política continue acontecendo, mesmo depois que eu deixar a prefeitura. E nós temos algumas ideias e propostas para educação inclusiva, mas tudo isso passa justamente pela contratação de professoras especializadas e tutores. E passa também, penso eu, e em relação justamente pela conversa que tive com os professores do município, de que nós temos que capacitar toda a rede nesse atendimento dessas crianças atípicas, né, para elas entenderem como proceder em algumas situações, no atendimento. Claro que a gente precisa do tutor, inclusive tem uma lei municipal hoje que prevê que toda criança laudada ela tem direito a ter um tutor, é uma lei da vereadora Josi Canto, que fez ali na Câmara Municipal. Quando não se cumpre a lei, essas mães, esses pais têm ido ao Ministério Público exigir esse tutor e estão conseguindo fazer isso. Mas a gente precisa ter, sim, a contratação desses profissionais. Precisamos ter também mais classes de recursos multifuncionais nas escolas para atender as nossas crianças, né? E penso também que há um estudo, né, que vem sendo muito falado e nós incorporamos no programa Eficiência. O primeiro passo é laudar crianças. Hoje a gente tem 1.400 crianças na fila. Depois nós temos que testar as habilidades, as dificuldades de cada criança para entender o desenvolvimento que ela vai ter. E depois aplicar um plano educacional individualizado para elas, né? Isso não é fácil de ser feito, gente. Mas nós precisamos iniciar isso, porque senão a gente vai estar perdendo essa batalha antes mesmo de começar. Então é um trabalho realmente que vai dar trabalho, mas nós vamos iniciar e com a ajuda das nossas professoras que já estão em sala de aula, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar isso com muita sensibilidade das nossas crianças. Isso aí, então o papo agora é sobre Vale Alimentação, candidato. Então eu vou passar um histórico breve aqui em relação à implantação do Vale Alimentação, que para nós, enquanto entidade sindical, foi uma conquista histórica a todos os trabalhadores. Foi uma vitória assim, esplêndida em relação a um diálogo estabelecido e em relação àquilo que o trabalhador vinha reivindicando junto com o sindicato há um determinado tempo já. Em 2022, então, foi aprovado a implantação do Vale Alimentação, iniciou num valor de R$300. Em meio a algumas mobilizações que tivemos que fazer e iniciou esse processo aí da implantação do Vale Alimentação. Nesta mesma época, o Vale Alimentação começou com 300 e o reajuste de database foi de 2% no salário base dos trabalhadores. Em 2023, o reajuste do Vale Alimentação, então, foi atualizado para R$330, com uma database aplicada a quem
aos trabalhadores com plano de cargos, né, de 4,18. Então, somente para os trabalhadores que tinham plano de cargos. Na época que foi aplicado esse 4,18 de reajuste aos trabalhadores com planos de cargos, não foi aplicado aos demais trabalhadores porque foi a implantação do plano de cargos geral, de todo o município de Ponta Grossa. Então, a justificativa do governo foi de fato de que já tinha havido um reajuste no salário desses trabalhadores. Em 2024, agora esse ano, o reajuste atualizou o Vale Alimentação para R$ 450, com um aumento de cerca de 36,37% do Vale Alimentação anterior. E o reajuste de data base foi aplicado de 3,5% a todos os servidores. Nós fizemos uma pesquisa rápida em relação ao DIEESE para ver sobre a alimentação básica de uma família, quanto estava se gastando, e nós chegamos a um número de cerca de 800 a 900 reais com uma alimentação básica de uma família. A pergunta que o sindicato coloca e que defende sempre é que a proposta do Vale Alimentação ela seja sempre atualizada. E nós queremos saber se, ao decorrer do seu mandato, esse valor possa chegar ou até mesmo ultrapassar os R$ 1.000. E também que a data base tenha um valor de reajuste real. E qual seria, né, dentro dessa pergunta, a sua proposta para atender essa demanda dos trabalhadores? Bom, primeiro que data base é lei, tem que ser cumprido, né? É o reajuste que deve acontecer todos os anos. A gente tem maus exemplos, inclusive no estado do Paraná, que há anos não cumpre a database dos servidores. Eu e outros deputados sempre cobramos isso, né? Database é maio, nós temos que pagar e ponto final. E aqui no município isso vai ocorrer todos os anos, tenham certeza disso. O Vale Alimentação, ele, claro que precisa de reajuste, né? Como você bem disse aí, o valor de uma família é um pouco mais de R$ 800, então nós estamos praticamente na metade do Vale Alimentação. Mas, como eu disse anteriormente, a gente precisa saber a capacidade financeira real do município, se nós conseguimos pagar, porque não adianta chegar e propor que vai pagar os 800 e depois a gente não conseguir fazer isso, né? Nós temos que ter essa responsabilidade. Agora, em relação às correções, elas vão ocorrer todos os anos na database, a correção do próprio Vale Alimentação, a gente tem que fazer todo ano e buscar, né, junto com o sindicato, um valor, sempre aumentar um valor real aí para o nosso Vale Alimentação, bem como reajustes, né, para os próprios servidores. Isso a gente sempre tem que ter em mente que precisa dialogar, precisa ter transparência e sempre agir com a verdade. Muito bem, agora vamos falar sobre FGTS, candidata. Nós tivemos há umas décadas atrás alguns problemas relacionados à FGTS. Problemas que eu digo, que me refiro, foram atrasos. Esses atrasos geraram algumas ações judiciais para a prefeitura. Há uma regularidade no pagamento do FGTS também. E, além do FGTS, houveram discussões no passado sobre a questão de necessidade ou até mesmo propostas de mudança de regime da prefeitura, regime jurídico, de seletista para estatutário. O que nós perguntamos é, diante disto, candidata, nós gostaríamos de saber, então, se no seu governo o FGTS será mantido de forma rigorosa e se há algum tipo de proposta de mudança do regime para seletista e estatutário. Eu entendo que o regime seletista tem dado certo, né? Ponta Grossa, salvo me engano, né? Não sei, mas entre as médias e grandes cidades, me parece que é a única cidade, o único município que é o regime seletista. E eu penso que temos que manter, ele equipara aos trabalhadores né, do nosso país. Acho que é importante pagar o FGTS em dia, é uma contribuição, a gente tem que pagar em dia, assim como o salário faz parte disso, não dá para atrasar. Eu vou ter muita responsabilidade nisso. E até quero colocar aqui que na Secretaria de Recursos Humanos, né, a gente vai ter esse diálogo aberto também, tanto com o sindicato quanto com os próprios servidores. E nós queremos ter lá no Recursos Humanos uma pessoa que saiba os números do município, mas que também saiba a real situação do que os nossos servidores passam. Né? Essa pessoa vai fazer com que a gente acerte sempre, né? Porque ela sabe o que acontece entre os servidores, ela tem os números do município, ela não vai enganar servidor em nenhum momento, vai trazer sempre a verdade, vai ter esse comprometimento, que é o comprometimento que nós teremos enquanto gestão. Então, será uma secretaria técnica. Essa não vai ser política de maneira alguma. Aliás, eu quero sempre trazer os técnicos, né, independente de qual seja a secretaria. Mas a de recursos humanos
tem que ser uma pessoa que, de repente, até já passou pelo quadro e que conhece, então, essa realidade dos servidores e que tem também, conhece a capacidade dos números do município para sempre dialogar. Para dialogar em relação ao Vale Alimentação, em relação à database, né? Uma pessoa que tenha muito diálogo e conhecimento. É isso aí, você servidor, servidora que está acompanhando o nosso programa Canhão na Web Edição Especial Eleições Municipais 2024, não saia daí porque no próximo bloco a candidata volta com as suas considerações finais. Até mais. Retornamos então no último bloco do nosso programa Canhão na Web. Agora, a candidata terá o tema livre para poder conversar com os trabalhadores. Em 3 minutos aí, fica à vontade, candidata. Eu primeiro quero agradecer ao sindicato por essa oportunidade da gente ter esse diálogo mais direto, né, das propostas que temos para os servidores. Mas eu queria, antes de fazer minhas considerações finais, de dizer, mandar um recado aí para o pessoal da educação. Nós temos como proposta para o secretário ou secretária, entendemos que ele precisa ser do município, porque é ele que conhece, né, que trabalha com as nossas crianças diretamente. Então tem que ser do quadro e nós faremos uma eleição para a escolha do novo ou nova secretária. Os 3 mais votados estarão em uma lista tríplice, da qual eu escolherei um dos nomes. Isso para nós valorizarmos todos os servidores da educação, porque todos irão votar. Da professora, diretora, da merendeira, da que presta os serviços ali de manutenção e serviços gerais, todos irão votar para nós valorizarmos. A minha mãe é professora, né? Eu aprendi o valor da educação com a minha mãe. Então, é extremamente necessário que a gente valorize esse setor e esses profissionais que cuidam das nossas crianças e estão as ensinando e projetando um futuro melhor para Ponta Grossa. Quero dizer a todos os servidores, né, do Parque de Máquinas, da Saúde, da Ação Social, nós sabemos os problemas que vocês têm enfrentado e estaremos lado a lado para resolver todas essas questões em relação à saúde mental dos nossos profissionais, porque vocês precisam estar bem para atender a nossa população, que hoje passa por situações muito complicadas, vocês sabem, principalmente na área da saúde. Esses últimos 12 anos, esse grupo que está há 12 anos, ele abandonou áreas essenciais da nossa cidade, né? Sobrecarregou os nossos servidores municipais, os nossos funcionários. Então, nós precisamos de mudança. E a mudança é comigo, é com a Sandra, estamos preparadas, né? Estamos aqui com coragem, com força, com sensibilidade, com a sensibilidade da mulher, né, que vem, dá conta, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e que faz aquilo que é melhor sempre. E eu quero dizer,
que, como prefeita, vocês terão o meu zelo, o meu cuidado como mãe, da mesma forma que eu cuido dos meus filhos, da Milene e do Luca. Tenho certeza de que terei esse zelo com toda a nossa cidade de Ponta Grossa. Meu muito obrigada e vou pedir o voto, né? Dia 6, voto em 45. Muito obrigada. Estava sem áudio, Jackson. Muito obrigado, então, candidata Mabel Canto e atual deputada estadual pelo PSDB. Nós, em nome de toda a diretoria do Sindicerve, agradecemos a sua presença e, em nome de todos os 8.000 trabalhadores e 5.000 sindicalizados, agradecemos também a sua fala aqui no nosso programa Canhão na Web, com propostas aos servidores municipais. Você que está aí, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais o nosso programa Canhão na Web, que no próximo dia teremos mais entrevistas com candidatos a prefeito do município de Ponta Grossa. Até mais.